Bom, então estamos gravando. Primeiramente, Casta, muito obrigado pela presença. Esse é o primeiro podcast que eu tô fazendo, espero que seja o primeiro de muitos. E eu queria começar esse podcast com uma pergunta. Por que uma pessoa que não entende absolutamente nada sobre Bitcoin e criptomoeda deveria pelo menos ouvir o que essa tecnologia pode mudar no mundo? Legal, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte da estreia do seu quadro, né? Votos de sucesso aí para você e um abraço para você e todos os ouvintes da sua comunidade. Cara, excelente pergunta de abertura, né? E eu tenho uma resposta boa para essa pergunta sua, que eu já bato há algum tempo, até quando eu faço conteúdo, que é a seguinte: as pessoas deveriam pelo menos procurar saber, né, mais sobre o que é o Bitcoin e como é que ele funciona, porque o sistema financeiro, como nós o conhecemos, está dando sinais de fadiga e possíveis indicadores de que a gente vai se encaminhar nos próximos anos para um tipo de colapso ou reset financeiro, e que estatisticamente a maior probabilidade é que você não esteja na ponta que vai se beneficiar, tá, desse colapso e desse reset. E o Bitcoin, ele não é apenas uma moeda que você pode comprar para ficar rico, inclusive ele nem tá dando essa deixa mais às pessoas. É mais pra ficar É pra pobre ficar já. pobre, mas independentemente dele deixar ou não as pessoas ricas, se tem uma coisa que ele é pelo menos uma alternativa de base financeira, econômica, contábil, de sistema de liquidação, né, bancário, que pode sim, na minha visão, ter um lugar importante no futuro. Sim, mas pensando, falando nesse reset econômico que tu falou, qual que é a causa, qual que é o problema que a economia moderna vive que tá gerando essa possível maluquice que ainda não chegamos lá, mas que vai chegar? Qual que é a causa desse problema? Legal. Assim, isso aí a gente pode debater muito, né? Mas eu tendo a responder essa pergunta colocando uma causa raiz, tá? Que foi o movimento feito pelos Estados Unidos em 1971 de tornar o dinheiro fiduciário. Tá? Dando um pouco de contexto, tá? O dólar, como nós o conhecemos, que é a base da economia global, ele foi inventado no ano de 1913. Até antes de 1913, os bancos norte-americanos, cada um emitiam suas próprias cédulas, né? Naquela época, pré-13, o dólar, na verdade, era um recibo de um banco qualquer contra um depósito de ouro qualquer. E como acontece muito na humanidade, né, uma coisa que substitui outra, depois que ela ganha confiança, ela se torna tão boa quanto a outra. Então, depois que ficou claro para os norte-americanos, para o sistema bancário e para o governo norte-americano que papéis de depósito de ouro eram tão bons quanto o ouro, teve esse movimento da criação do Fed e da unificação do dólar. Então, o dólar verdinho lá do Benjamin Franklin, né? Esse dólar foi inventado em 1913 com a criação do Banco Central norte-americano. E ele teve, durante alguns momentos, né, um lastro, que é uma contrapartida de resgate. O pessoal não entende muito bem lastro, mas lastro é você poder trocar por outra coisa. O Sim, lastro. basicamente tu podia chegar no Banco Central com uma nota de US$ 100 e trocava por um pedaço de ouro. Isso. Era. E se fosse, inclusive, as notas menores, era por prata, né? A nota de Aham. $1, o recebível era prata, não era ouro, né? Então, Sim. era um padrão meio solto, mas era um padrão onde notas de dólar eram recebíveis contra metais, ouro e prata. Tá? Isso foi evoluindo até o final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente teve lá, nos finalmente já, a Segunda Guerra Mundial acabando, 44, teve uma grande reunião entre os países aliados, né, para definir qual que seria o mecanismo de estabelecimento da economia global e principalmente um veículo de resgate da Europa, né. Nessa reunião, que foi chamada do Acordo de Bretton Woods, né, o Tratado de Bretton Woods, tinham duas pautas na mesa. A primeira pauta era dos europeus, que era criar uma moeda global, né, com um lastro global para ser administrada globalmente, né, e essa moeda seria a base de uma nova economia global. Os Estados Unidos tinham um plano melhor, que era usar a moeda deles, que era usar o dólar. Claro que no final prevaleceu a ideia norte-americana e instaurou-se o padrão Bretton Woods. Na era Bretton Woods, não é só o dólar que é lastreado em ouro. Primeira coisa que acontece, unifica-se o laço do dólar em ouro, então existe uma proporção entre dólares e onças de ouro, e fixa-se o câmbio dólar-ouro.
Esse câmbio fixado, todas as moedas dos países que faziam parte do Acordo de Bretton Woods passaram a ser lastreadas em dólar. Então, por exemplo, o franco poderia ser trocado num câmbio por dólar, que no fundo era o câmbio do franco com o ouro. Então, pós-Bretton Woods, pós-44, a gente cria um mundo que é cheio de moedas de papel, mas as moedas de papel, administradas por bancos centrais de cada país, todas elas são lastreadas em última instância no ouro. Ou o dólar está preso no ouro, ou outra moeda está presa no dólar e o dólar está preso no ouro. Então você tinha o quê? Uma nova economia global lastreada. E aí iniciou-se a Pax Americana, né, e a hegemonia global norte-americana, e começou o movimento de globalização. Né, a hiperinterconexão de cadeias logísticas entre vários países, exportação de manufatura, né, serviços, especializações. Vários países começaram a se desindustrializar e a se pendurar em pedaços de cadeias logísticas muito mais sofisticadas, e a gente foi avançando numa globalização macroeconômica e numa evolução macroeconômica. Isso foi uma época de prosperidade muito grande para os Estados Unidos, tá? E teve um ponto importante dessa história, que para mim é o ponto onde as coisas começam a dar errado, e é onde foi plantada a semente do caos econômico global que se aproxima, que tem a ver com o final da Guerra do Vietnã. Né? Já ali pelos tantos da Guerra do Vietnã, já tinha mais de uma década que os Estados Unidos estavam envolvidos na Guerra do Vietnã, né? Não conseguia finalizar aquela operação militar, não conseguia encaminhar uma vitória decisiva no Vietnã. Já tinham mais de 10 anos de guerra, eles estavam gastando bilhões de dólares para manter aquela guerra de pé. E aí os europeus começaram a ficar desconfiados. Falou, peraí, cara, o dólar é lastreado no ouro. Então, teoricamente, não poderia ter mais dólar em cédula do que tem, sei lá, ouro guardado no Fort Knox, né? Falando de forma didática aqui, né? Porque não é só no Fort Knox que fica o ouro, mas enfim. Você não poderia ter mais unidades de dólar do que você tem ouro para honrar a troca. E aí os europeus olhavam aquela iniciativa norte-americana, torrando dinheiro no Vietnã e se perguntando, de onde é que esses caras estão tirando dinheiro para financiar essa guerra? Né? Será que eles, por acaso, estão imprimindo mais dólar do que eles têm ouro e estão usando o dólar, assim, desrespeitando, né, o acordo de Bretton Woods? Sim. Porra, sim, claro, com certeza, é óbvio, né? Tava na cara que era. Então os europeus começaram a fazer um movimento de resgate. Eles pegavam dólares, levavam de volta para os Estados Unidos, trocavam por ouro e pegavam ouro para ir para casa. Né? Um dos marcos disso, desse movimento, foi um resgate de toneladas de ouro que a França fez, literalmente ancorando um navio de guerra na costa norte-americana e falando, cara, toma aqui o teu papel, me dá o ouro que eu vou levar o ouro para casa. Né? Logo depois desse evento, os Estados Unidos entendeu que, cara, se eles quisessem continuar com essa manobra, eles tinham que acabar com o lastro e acabar com essa função de convertibilidade, dólar-ouro. E aí o presidente Nixon fez um anúncio em 71, literalmente falando, né? Nós estamos temporariamente suspendendo a convertibilidade entre dólar e ouro, que é a maneira de falar, acabou o lastro, e agora eu faço o que eu quero, eu imprimo quanto dinheiro eu quero, e vocês é que se virem do lado de vocês. O lance é que isso não torna somente a moeda norte-americana imaginária, porque as outras moedas eram presas no dólar. Então elas também perdem o lastro. E nós inauguramos pela primeira vez na história da humanidade um arranjo global, hiperinterconectado, hiperinterdependente, com cadeias logísticas hiper sofisticadas, inúmeros tratados, acordos, comércios internacionais. Pegamos todas as moedas de todo esse arcabouço socioeconômico e todas elas se tornam fiduciárias de uma vez só, do dia para a noite. Né? Isso sim é uma coisa inédita na história da humanidade, e eu acho que ali nós plantamos as sementes do caos, que agora nós vemos vários sintomas e que vão se agravar no decorrer dos próximos anos. Resumindo na prática para uma pessoa, em 1950 uma casa nos Estados Unidos custava, sei lá, $5 mil, e hoje uma casa custa $500 mil. E o motivo disso é que o governo americano, o Banco Central, basicamente clica um botão e começa a injetar dinheiro na economia. E isso passou a ocorrer desde 1971 de uma maneira totalmente desenfreada. A gente criou um experimento monetário moderno novo em 1971. Isso ocorreu de forma desenfreada, mas teve dois grandes momentos em que realmente a parada foi gritante, tá? Esses momentos foram quando ocorreram duas crises
e a resposta do arranjo Estado-Banco Central, né, que não é só o governo nem só o Banco Central, né, Estado e Banco Central são um arranjo, tá? O Banco Central não é o governo não é o Banco Central, mas eles são uma simbiose, tá? Então eu falo arranjo Estado-Banco Central. A solução para essas duas crises que o arranjo Estado-Banco Central teve foi impressão desenfreada de dinheiro, que foi a crise de 2008 e a crise Covid de 2019. Né? Tanto em 2008 quanto em 2019, 2008 foi a crise do subprime, aquela bolha imobiliária maluca que ia implodir a economia global, não sei o que e tal. Os caras olharam e falaram, vamos resolver o problema imprimindo dinheiro e de alguma maneira ou de outra arremessando dinheiro na economia. Tá? Isso foi, em 2008, né, um pacote total de 3,5 trilhões de dólares que foram impressos e injetados na economia no decorrer de 9 anos, entre 2008 e 2017. E depois, na pandemia, 2019, foram 5,5 trilhões de dólares impressos do nada, do vácuo, e injetados na economia no decorrer de um ano e meio. Né? A consequência disso foi que os Estados Unidos teve uma crise inflacionária, e a inflação dos Estados Unidos, que no papel de um macroeconomista nunca seria maior que 2%, bateu 9%, e aí começou todo um caos de aperto monetário, subida de juros, que até hoje impacta os mercados de renda variável, incluindo o mercado cripto. Sim, e tem um ponto interessante aqui, que existe uma teoria moderna econômica que chama Modern Money Theory, que basicamente o argumento dele é que, olha só, eles estão imprimindo dinheiro, mas isso não está causando inflação. Eles estão imprimindo 100% da base monetária, mas a inflação é 2 e 3. Como é que tu acha que... Qual que é a conclusão que eu cheguei disso foi que... Eu demorei muito para entender isso. Eu falei, cara, é porque o índice de inflação oficial é uma coisa... É uma mentira, na verdade. Ele meio que escolhe o que ele quer medir. Tu concorda mais ou menos com isso? Sim, concordo. E tem algumas maneiras de abordar esse seu questionamento, tá? O primeiro é que a teoria monetária moderna, ela não é... Muita gente acha que ela é uma justificativa para que os bancos centrais imprimam quanto dinheiro eles querem. E não é bem isso. O que a teoria monetária moderna faz é explicar como o dinheiro moderno funciona. Que é justamente isso. Os bancos centrais adquiriram uma licença poética para imprimirem dinheiro e resolverem problemas em arranjos com o governo. Tá? Então a teoria monetária moderna não fala que isso é feio nem bonito, ela só explica que isso é fato e explica a dinâmica desse novo arranjo monetário. Agora, o que acontece? Por que nós não observamos inflação, tá, com a injeção de 3,5 trilhões de dólares pós-2008? Primeiro porque a injeção foi gradual. Pô, foi uma grana violenta? Foi no decorrer de 9 anos. Tá? E segundo, depende de onde o dinheiro vai. Porque não é só uma questão de imprimir o dinheiro e a manteiga vai ficar mais cara quando você vai no supermercado. A questão é, esse dinheiro novo que foi inventado, como que ele é injetado na economia? Você tem que entender como é que isso acontece para discutir sobre inflação. Então, o game de 2008 era esse, tá? O dinheiro nasce no Banco Central. Porque é onde o cara clica na tela de um computador e de repente aparece lá, trilhões. Pronto, temos trilhões. Isso está no banco de dados na tela do computador de um servidor do Banco Central norte-americano. Como é que isso vai para a economia? Na estratégia de quantitative easing, que é o nome que eles deram, de 2008 a 2017, basicamente o Banco Central pega esse dinheiro recém-criado e ele compra ativos dos bancos comerciais. Normalmente ativos problemáticos, tá? A primeira rodada que aconteceu foi em 2009, se eu não me engano, foram impressos 600 bilhões de dólares. Esse dinheiro nasce no Banco Central. Aí o Banco Central vira para os bancos comerciais, que estão cheios de hipotecas de imóveis que estão com calote, e fala, cara, eu vou comprar o calote. Me vende esse empréstimo falido de imóvel, eu te dou dinheiro fresco, você me dá a dívida. Então, o Banco Central norte-americano, até 2009, 2010, ele nunca tinha comprado um centavo de dívida imobiliária. Nunca. Em toda a história desde 1913. Em 2009, ele compra 1/4 de todas as dívidas imobiliárias norte-americanas. 1/4 de todo o mercado. De uma vez só. Num pacote de 600 bi. Então, acontece, o lixo sai do Banco Central, o lixo sai dos bancos comerciais, o lixo vem para o Banco Central. O Banco Central comprou esse lixo de graça, porque ele inventou o dinheiro do vácuo. E os bancos comerciais agora têm o quê? Menos problema e dinheiro líquido.
A teoria diria que os bancos comerciais pegariam esse dinheiro e emprestariam esse dinheiro para os empresários. E os empresários, então, recontratariam as pessoas, abririam mais lojas, expandiriam suas fábricas e a economia se reaqueceria, porque esse dinheiro foi emprestado a juros baixos para os empresários empreenderem. E aí tem uma notícia, cara, da GE que mostra o que aconteceu na verdade. Em 2015, mais ou menos, a GE pegou um empréstimo desse dinheiro maluco. Ela pegou 50 bi emprestado. Irmão, um empréstimo de 50 bi, cara. Aí você fala, caraca, GE, né? GE é indústria. O que os caras fizeram? Porra, em pesquisa e desenvolvimento, novas fábricas, contratação, expansão. Não, a GE pegou os 50 bi e ela recomprou a própria ação de volta na Bolsa de Valores. Então, a ação depreciada, tu faz um malote desse, você recompra a ação vai para casa da lua. Você não abre uma fábrica, não contrata uma pessoa, não injeta o dinheiro na economia. O dinheiro foi todo para onde? Para Wall Street. É por isso que você não observa inflação de ativos. Então, assim, a bolsa bateu máxima histórica atrás de máxima histórica. Aonde estava a inflação? Tava lá, velho. Porque é para lá que o dinheiro foi. O que a inflação fala? Quando mais dinheiro compete pelos mesmos bens e serviços, os bens e serviços ficam mais caros. Como o dinheiro foi para Wall Street, era mais dinheiro concorrendo pelas mesmas recompras de ação. Então a inflação ocorreu na bolsa. É que aí a gente não chama de inflação, a gente chama de valorização. E como os resultados dessas empresas e os bônus da alta cúpula das empresas, ele é em função da valorização da ação e não em função da lucratividade, os altos executivos dessas empresas, fazendo a recompra das próprias ações, fizeram relatórios maravilhosos de que eles eram os picas da galáxias e distribuíram para si mesmos bônus gigantescos regados a caviar e champanhe porque eles eram incríveis. Então esse dinheiro não chegou na economia de fato. O que chegou foi muito pouco, o suficiente para resetar a economia. Mas a inflação em si ocorreu na bolsa. Agora, Covid foi diferente. Covid, primeiro, 5,5 trilhões, foi mais dinheiro. E esse dinheiro, ao invés de ser injetado em 8 anos, foi injetado em 1 ano e meio. E teve o quê? Os cheques de estímulo. Que é quando, ao invés do dinheiro nascer do Banco Central e ir para o banco comercial, o dinheiro vai direto para as pessoas, direto para a base. E aí sim, cara, mais dinheiro começa a competir por mais bens e serviços que estão na economia real. E aí dessa vez não teve como. Dessa vez a inflação disparou para 9%. Sei lá, um eletricista, um médico, uma pessoa que tem um trabalho normal, tá ouvindo agora, beleza, eu entendi que o Banco Central imprime dinheiro, isso aumenta o valor dos ativos, mas o que isso muda na minha vida e como é que o Bitcoin pode mudar esse jogo? A gente está percebendo que tem um sistema podre de um Banco Central que imprime dinheiro e favorece uma pequena classe da sociedade, mas como que o Bitcoin poderia mudar a regra do jogo? Primeira regra, você não pode estar alocado no dinheiro. Muita gente acha que guardar dinheiro é um caminho para prosperidade. Só que, cara, se você está guardando dinheiro e colocando na conta corrente ou colocando na Selic, se você não tem muito dinheiro para fazer isso, a tendência é que a impressão de dinheiro deixe você mais pobre. Você não vai conseguir multiplicar o seu dinheiro mais rapidamente do que ele é impresso ou expandido. Então, resultado final, se você não tem estratégias, você vai ser diluído. Ficar no dinheiro é o primeiro risco. Então você tem que procurar por ativos. E qual que é o problema? Procurar por ativos que também não te empobreçam. Então é um grande jogo, tá todo mundo no risco. Ficar parado é um risco, investir é um risco. O que o Bitcoin pelo menos te mostra? O Bitcoin como unidade monetária, que eu não vou chamar o Bitcoin de moeda, tá? Mas o Bitcoin pode ser uma unidade contábil, vamos até melhorar. O Bitcoin como unidade contábil. O que eu chamo de unidade contábil? O Bitcoin tem carteiras e saldos, pô. As pessoas, quando tem uma carteira no Bitcoin, elas têm uma conta corrente, pô, e tem um saldo. E tu pode transferir. Então, bem ou mal, o Bitcoin, pelo menos, ele contabiliza o próprio saldo. Se ele pode ou não ser moeda, reserva de valor, ouro digital, foda-se. Ele pode ser qualquer coisa, mas ele com certeza é uma unidade que conta. Ele conta quantos Bitcoins tem em cada carteira. E o dólar também é uma unidade contábil. O real também é uma unidade contábil. Nisso eles se parecem. E a unidade contábil Bitcoin, ela tem uma vantagem estratégica. Qual que é? Ela não pode ser infinitamente impressa. Ela não pode ser expandida. São 21 milhões de Bitcoin. Então, se você tem duas unidades contábeis e existe para elas um sistema de câmbio, ou seja, eu posso trocar Bitcoin por real, Bitcoin por dólar, que nem eu troco dólar por real.
Eu vou numa corretora, faço o câmbio, troco um pelo outro, que a gente não chama de câmbio, mas enfim, é um câmbio. Então eu tenho duas unidades contábeis e tenho um mercado onde eu posso trocá-las. Uma delas é infinitamente expansível, a outra é infinitamente limitada. Então, no tempo infinito, cara, se o dólar continuar sendo infinitamente impresso, o real continuar sendo infinitamente impresso, o Bitcoin é infinitamente mais valioso do que o real e do que o dólar. Isso quer dizer que ele só vai subir a partir de amanhã? Não, porque é um ativo volátil pra caceta. Mas no decorrer de muitos anos, de décadas, a tendência é que enquanto esse dinheiro imaginário é expandido, o Bitcoin ele vai se corrigir e ele vai pelo menos precificar essa diluição, essa expansão monetária e proteger você. Mas e por que o Bitcoin teria alguma vantagem em relação ao ouro nessa própria teoria, nesse caminho, desse caminho de impressão de moeda? Aqui ele se parece muito com o ouro, tá? Porque o ouro também não pode ser impresso. Né? Quiseram os alquimistas tentar imprimir ouro, até hoje não conseguiram, né? Mas tem algumas diferenças aqui estratégicas entre Bitcoin e ouro. Primeiro, o ouro, cara, ele é um ativo escasso, mas você pode achar novas reservas de ouro. Então teve até alguns anúncios no final do ano passado que na África e na China acharam tipo estoques de decabilionários de ouro, minas de ouro gigantescas. Então a gente não sabe exatamente quanto de ouro tem, a gente só sabe que é finito. Então, não é infinitamente impresso, mas ainda tem mais para ser descoberto. Outra coisa sobre o ouro é o seguinte: o ouro em si, ele é um ativo que, se você investe no ouro físico, é extremamente complexo. O ouro é pesado, não existe um mercado líquido para ouro físico. Você não pode chegar a uma barra de ouro, pegar ela no colo e chegar e falar: gente, tem uma barra de ouro, vou vender. Tu vai ser preso, velho. Entendeu? Tipo, de onde é que veio esse ouro? De quem foi que minerou? Assim, foi diluído, não foi derretido, remontado. Você não pode pegar uma barra de ouro e usar de forma líquida. Você vai ser preso se você começar a fazer negócio com ouro de qualquer forma por aí. Então, quando as pessoas falam que estão no ouro, normalmente elas estão investindo em papéis de ouro, em certificados de depósito de ouro ou ouro tokenizado no mundo cripto. E qual é o problema? Esse mercado é um mercado que nós não temos certeza da veracidade dele. Você consegue, de forma independente, certificar quanto ouro tem no Fort Knox? Nem a pau. Nem a pau. Dos certificados de ouro que existem, realmente está contabilizado o lastro deles? Onde é que está? Você não sabe. Então, o mercado de ouro, ele é virtual, majoritariamente virtual. E a maioria das pessoas que investe em ouro virtual. E a gente não tem a menor noção do fundamento desse mercado. Ele pode ser puramente fugazi, fumaça. Sim. Já o Bitcoin é plenamente auditável. Tu tem Bitcoin, você sabe que você tem. Tanto você audita como qualquer um pode auditar. Então, como lastro comprobatório, ou como hard asset, como ativo limitado, é importante que, se um ativo é escasso e precioso, que ele seja independentemente verificável. E isso só o Bitcoin vai conseguir prover, além do fato dele ser muito mais líquido. Agora, não é que o Bitcoin só tenha vantagem. O Bitcoin, ele é muito volátil, ele não é uma boa reserva de valor ainda. Ninguém quer uma reserva de valor que, porra, em novembro do ano passado vale 100 mil e agora vale 60. Que reserva de valor é essa, pô? Isso é uma novela, caô, velho. Agora, o ouro tem 5 mil anos de história, pelo menos. Pô. Então o Bitcoin ainda tem chão pela frente, mas ele, potencialmente, pode ser um cara que começa a esbarrar no caso de uso do ouro, enquanto a volatilidade dele se estabiliza ao passar dos anos, e ele pode, sim, no futuro, ocupar uma posição de reserva de valor digital. Sim. Tu acredita? Então, basicamente, quando o cara compra ouro, ele tá comprando um papelzinho que ele diz: você tem direito a ouro, e se ele tem direito a esse ouro ou não é outra história. Mas tu acha que ocorre uma manipulação desse mercado? Porque se tá todo mundo comprando esse papelzinho, teoricamente poderia ter um cara que tá arbitrando isso, um market maker que tá lá aumentando a quantidade de papelzinho, comprando papelzinho, botando e tirando papelzinho do mercado, meio que poderia controlar o preço desse ouro digital. Tu acha que isso é uma coisa que ocorre na prática ou é uma teoria conspiracionista? Eu acho que isso pode ocorrer na prática, dependendo do mercado, especialmente mercado de varejo, tá? Você viu uma notícia recente na China, que uma das maiores casas de ouro na China começou a ter um recorde de saques de troca por ouro. Todo mundo indo lá trocar o papel pelo ouro. Cara, eles travaram o saque. Sim. Não, só, você não pode pegar o ouro, não. Quando? Você tem que entrar numa fila e, sei lá, se um dia eu vou dar teu ouro ou não tem. Então, ali sim, cara, ali você mostra, esses caras não tinham o ouro de todo mundo pra dar.
Provavelmente esses caras estavam fazendo o que? Reserva fracionária. Tinha menos ouro do que papel. E emite papel e pega o ouro, vende o ouro, alavanca, faz qualquer coisa. Então, ali sim, eu creio que pode ter. Agora, quando você fala, por exemplo, das notícias recentes de que pela primeira vez, desde a década de 90, a maioria dos bancos centrais no mundo já tem mais estoque de ouro do que de dívida norte-americana, esses caras você não vai enganar. Porque um banco central, quando ele estoca ouro físico. Então ele vai no mercado de ouro físico, ele tem acesso a esse mercado, né? A Alemanha, inclusive, fez resgates recentes de ouro norte-americano, saiu uma notícia, pegaram toneladas de ouro que estavam em cofres norte-americanos, levaram para casa. Então no jogo dos bancos centrais, não. Tá? E isso é uma das coisas que segura um pouco a manipulação do mercado de ouro, porque ele hoje já é majoritariamente determinado pelas ações dos bancos centrais, que são os grandes compradores e vendedores. Tá? Isso segura um pouco esse movimento na minha avaliação. Sim, então, e pensando agora no mercado de Bitcoin, que muita gente ainda também tá comprando só o papelzinho que tem direito a Bitcoin, mas não tá comprando Bitcoin direto. Aliás, até diria que a maioria das pessoas compra em segunda camada e terceira camada. Então, acho que no mercado de Bitcoin existe essa manipulação, porque, cara, tem movimento, tem dois pontos. Eu acho que é um pouco o perdedor chorando ali, manipulação de mercado, estão fazendo o preço cair, mas por outro lado, cara, tem movimentos de preço ali que, assim, é uma linha reta pra baixo de 7%, uma linha reta pra cima de 7%, que eu falo, o que é isso, tá ligado? Então acho que essa manipulação pode existir no mercado de Bitcoin ainda, dado que tá todo mundo comprando segunda camada. Ela existe, tá? E ela existe não só porque nós temos Bitcoin em segunda camada, mas principalmente porque nós criamos mercados de futuros e derivativos para Bitcoin, tá? A entrada institucional no Bitcoin com ETFs e principalmente com um aquecimento muito grande no mercado de futuros, opções e tudo mais, derivativos, primeiro foi muito animador, por quê? Porque é muita atenção para o Bitcoin. Só que ao mesmo tempo isso está se mostrando que foi um tiro no pé. Qual que é o problema aqui, cara? Até algum tempo atrás, estamos falando de poucos anos, você não tinha liquidez no mercado de futuros derivativos de Bitcoin. Ele era pouco líquido, até pouco acessível. Então, uma pessoa que queria surfar a valorização do Bitcoin, ela era obrigada a comprar o Bitcoin de verdade. E aí sim, se você tem um ativo escasso, que é o caso, o Bitcoin é escasso, isso é uma das coisas incríveis sobre ele. Ele é escasso. Para você surfar, tu tem que comprar. Então você vai ter que lidar com a escassez. A partir do momento que nós criamos mercados de futuros e derivativos gigantescos, imensos, nós oferecemos para muito dinheiro a chance de surfar a valorização do ativo sem comprá-lo. Então a chance de interagir com o Bitcoin sem ter que lidar com a escassez. Nós basicamente matamos a escassez do Bitcoin. Nós tornamos o Bitcoin infinitamente abundante e infinitamente alavancável. Então, muita parte do capital que teria que comprar Bitcoin no mercado à vista e, por isso, impactar a sua escassez, pôde e escolheu se expor ao preço dele sem lidar com a escassez dele. E nós realmente matamos a escassez do Bitcoin. Isso explica porque ele se torna tão manipulável. E como os mercados de futuros derivativos são alavancáveis e existe muita alavancagem envolvida, você tem grandes squeezes, sejam short squeezes ou long squeezes, que são liquidações em cascatas ou compras em cascata, que quando o preço movimenta, ele faz uma compra ou venda em massa forçada, e aí ele ou sobe muito de uma vez só ou desce muito de uma vez só. E a culpa disso foi a instrumentalização de um ativo escasso num mercado infinitamente abundante, que está se mostrando como uma péssima ideia para um ativo como o Bitcoin. Sim. Tentar tirar dinheiro rápido do mercado para pessoa física normalmente é uma péssima decisão. A estratégia mais segura para o cara que quer começar a entender um pouco de Bitcoin, comprar um pouquinho, seria fazer um aportezinho mensal e mandar para a carteira todo mês sem nem olhar para o preço. Não concorda comigo? Concordo contigo. Especialmente se o ativo é escasso. Sim. Que é a mesma coisa você faria com ouro, entendeu? O ouro você não especula, o ouro você acumula, sei lá, você vai para ele em tempos de crise, né? Agora, realmente o Bitcoin, cara, ele entrou numa fase onde o nosso último ciclo, para mim, tá? O último ciclo, que foi entre 21 e 25, foi um ciclo onde o nosso mercado se perdeu, tá? O nosso mercado, ele foi para runas e inscrições e cachorrinhos coloridos e memecoins e virtuals e um monte de coisa sem pé nem cabeça, né? E enquanto isso,
instrumentalização, alavancagem, futuros de Bitcoin, o boom das perp DEX, todo mundo querendo alavancar, todo mundo mexendo com ativos de mentirinha, tá? Isso para mim foi o afundamento do nosso mercado no último ciclo. Nós não inventamos nenhuma tecnologia decente do último ciclo para esse. Com exceção de mercados preditivos, que é uma discussão à parte, mas você pega o DeFi de 21 para 25, é o mesmo, cara. É a Aave, é a Uni, é Lending, Borrow, é Swap, é Aggregator. As corretoras, a mesma coisa, entendeu? Tipo, tokenização praticamente não mudou, entendeu? Então, nós especulamos ao invés de evoluir. E aí, quem foi que evoluiu? As stablecoins evoluíram no último ciclo para esse. Só que aí não foi o mercado cripto, velho. Foi o mercado tradicional, os bancos, entendeu? Tipo, as instituições de pagamento, que olharam para stablecoin e falaram, caraca, dane-se cripto. Eu vou pegar as stablecoins e eu vou levar elas para o mercado tradicional. Aí teve um monte de evolução, entendeu? Sim, então de certa forma a criatividade dos desenvolvedores do mundo cripto se esgotou, eles começaram a brincar de fazer macaquinho colorido, mas essa transformação que está tendo no mercado tradicional, nas finanças tradicionais, é uma das coisas mais incríveis que está acontecendo, porque esse mercado está parado há 30 anos. Acho que o sistema de comprar uma ação na bolsa é o mesmo de, sei lá, 1990. E esse ano a gente recebeu a informação de que a Nasdaq, acho que a bolsa de Nova York, vai tokenizar os ativos. É isso. E, cara, pra quem era cético com relação ao protocolo de criptomoedas, cara, isso é a coisa mais incrível que tá acontecendo. Esse mesmo protocolo que foi, de certa forma, consolidado no Bitcoin, ele vai ser aplicado agora na bolsa de Nova York, que é possivelmente a maior bolsa do mundo. Então, isso é um sinal claro de que o mundo está indo para um caminho cada vez mais digital, cada vez mais globalizado, cada vez mais conectado, que vai ser mais fácil comprar e vender ativos. E me parece que o Bitcoin vai ter uma participação muito importante nesse novo mercado. Sim, eu considero o Bitcoin como uma coisa, as stablecoins como outra e todas as altcoins como uma terceira. As minhas análises hoje, eu não analiso o Bitcoin como eu analiso criptoativos em geral. Da forma que eu não analiso stablecoins como eu analiso o Bitcoin ou criptoativos, tá? A vitória da tecnologia blockchain é definitiva. A tecnologia blockchain, ela já mostrou que ela vai vencer a batalha. Se tu pudesse explicar qual é a diferença de fazer uma transferência, qual é a diferença de comprar dólar com stablecoin e comprar dólar fazendo uma transferência pelo teu banco, qual é a diferença de fazer esses dois sistemas? Sim, eu sou empresário, né, cara? Eu tenho uma fintech chamada Oxus Finance e a gente faz justamente isso, tá? A gente trabalha com operação de remessas internacionais usando tecnologia blockchain. Então, vou te dar um exemplo. Você é um empresário, tu tem que mandar dinheiro do Brasil, sei lá, para a Europa. O que você normalmente faz? Você vai num banco aí, num Itaú, num BTG, num Inter, alguma coisa, e você inicia uma operação de câmbio. Esse banco, por sua vez, ele vai utilizar um sistema eletrônico internacional chamado sistema SWIFT. E ele vai usar esse sistema para entregar o dinheiro na Europa. Tá? Quando você usa blockchain, o que a gente faz? A gente não usa o sistema financeiro tradicional. A gente vai pegar o dinheiro no Pix, vai comprar stablecoin com esse dinheiro, você vai gastar ali menos de 0,5% para conseguir fazer essa compra, e com stablecoins e correspondentes bancários na outra ponta vai entregar o dinheiro lá. Então a diferença é que uma operação que no sistema financeiro tradicional, usando SWIFT, pode chegar ali a seus 3, 4, 5, 7% de taxa, que é o custo mais o que o intermediário cobra, esfola você vai... Eu comprei, eu perdi 7% comprando e vendendo dólar. 7%? Na correta. 7%. Ok, Revolut, alguma coisa assim, sei lá. Essas coisas aí. Aí, beleza, 7%. Eu consigo hoje montar operações onde eu faço isso tudo, fim a menos de 1%. Já colocando o take rate meu, tá? Não é nem só custo, já colocando a margem para a empresa ser uma empresa lucrativa e saudável. Então, cara, isso por quê? Porque o sistema de blockchain e com as stablecoins, ele montou o quê? Uma infraestrutura bancária global, onde você consegue liquidar contas globalmente 24/7, tá? Se você pegar a MetaMask e eu mandar o USDT da minha carteira para sua, velho, eu posso pegar 1 bilhão de USDT e mandar da minha carteira para sua. Eu posso fazer isso 24/7. Essa parada vai acontecer em menos de 1 minuto, de 30 segundos, de 10 segundos, e eu vou pagar 0,0001 centavo de taxa para essa operação acontecer. Esse nível de disponibilidade e esse nível de acessibilidade de ser tão barato para liquidações financeiras globais, isso não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque ao invés de ter uma grande blockchain,
que é um grande livro-razão global compartilhado, onde todo mundo liquida no mesmo lugar, cada banco tem o seu próprio livro-razão. Então, cada banco tem que fazer sua própria liquidação. Uma transação SWIFT, digamos que eu quero ir do, sei lá, do Banco do Brasil para o Deutsche Bank. E o Banco do Brasil não tem conexão direta com o Deutsche Bank. Então vai ser tipo Banco do Brasil, JP Morgan, Bank of England, Deutsche Bank. O dinheiro tem que ir pulando de banco em banco. Não que o caminho seja esse, é um exemplo, tá? Enquanto o dinheiro pula de banco em banco, todos eles têm que fazer o quê? A atualização do seu livro-razão. Então, débito no Banco do Brasil, crédito no JP Morgan. Débito no JP Morgan, crédito no Bank of England. Débito no Bank of England, crédito no Deutsche Bank, o dinheiro chega. Enquanto na blockchain, não tem isso, cara. É uma operação de um grande livro-razão global. Por isso que é muito mais rápido e muito mais barato. Porque nós criamos, bem ou mal, intencionalmente ou não, um padrão de sistema de liquidação global, independente, 24/7, muito mais rápido, muito mais barato e muito mais acessível do que toda a infraestrutura obsoleta do mercado financeiro tradicional. Sim, então mesmo que o cara seja completamente cético com o Bitcoin, esse novo sistema de pagamento, ele é simplesmente muito mais rápido e mais barato do que a gente tem. Então tem dois caminhos, o rápido, barato e leve, e o pesado, lento e devagar, mas tu não vai escolher o caminho rápido porque tu tem medo de não entender como é que ele funciona. Isso é normal, cara. Os cartões de crédito passaram por muita desconfiança antes de serem aceitos. O dinheiro em cédula passou por muita desconfiança antes de ser aceito. Os pagamentos de e-commerce pela internet passaram por muita desconfiança antes de serem aceitos. E todos eles envolveram inúmeros golpistas que predaram o mercado no seu momento nascente. Então isso é uma questão de tempo. Enquanto essa tecnologia for se consolidando e ela vai sendo adotada, ela vai vencendo essas barreiras de adoção e ela só precisa ser o quê? Mais rápida e mais barata. Enquanto ela continuar sendo isso, é uma questão de tempo até que ela seja adotada em massa. E já está sendo muito adotado, tá, cara? Porque talvez não impacte ainda uma pessoa da classe média, do dia a dia. Mas já foram movimentados, cara, quase 400 trilhões de dólares em stablecoins desde 2019. É muito dinheiro, velho. São bilhões liquidados por mês, dezenas de bilhões liquidados por mês em todo o mundo. É muito dinheiro, cara, e todo esse dinheiro tá funcionando, entendeu? Essas transações não se perdem, elas não quebram, elas não falham, elas realmente funcionam. Então é uma questão de tempo até chegar nas pessoas, entendeu? Isso aqui de uma forma ou de outra, que pode chegar até encapsulado. Pode ser tipo assim, o Nubank agora tem infra de stablecoin, mas ele não mostra para o usuário final. Ele só usa aquilo para liquidar o balanço dele mais rápido e compensar com outros bancos, entendeu? Então não necessariamente vai chegar nas pessoas, mas que vai mudar o back-end do sistema financeiro global, vai mudar com certeza. E tu acredita que o Bitcoin vai ser a moeda de transação entre bancos centrais no futuro? Ou pelo menos uma parte dessas transações podem ser feitas com Bitcoin, dado que elas são tão simples, rápidas e baratas? Muito mais fácil que trocar ouro. Sim, isso depende da evolução do dólar, tá? Se o dólar se fragilizar demais, se o dólar quebrar por algum motivo que seja, aí o Bitcoin começa a ficar atrativo, tá? Mas enquanto o dólar digital tokenizado, ou enquanto as stablecoins funcionarem bem, elas vão obliterar esse caso de uso do Bitcoin, porque não vai valer a pena topar a volatilidade do Bitcoin frente a essa facilidade. Isso vai depender um pouco de desdobramentos geopolíticos, tá? Qual foi um dos fatores que deflagrou a corrida do ouro nos bancos centrais e o despejo de dívida norte-americana? Foi quando os Estados Unidos ordenou o confisco de títulos de dívida russo. Os Estados Unidos confiscou 300 bilhões de dólares em títulos de dívida russo, porque quando você está investido na dívida norte-americana, você não tem autocustódia da sua dívida. Você tem um sistema norte-americano que dá para você a titularidade daquela dívida. Então, ter dívida norte-americana é estar sujeito ao confisco norte-americano. A Europa inteira hoje senta em 2 trilhões de dólares de dívida norte-americana, 2 tri. E isso poderia ser usado, por exemplo, como poder de barganha na guerra tarifária contra o Trump? Poderia, mas ao mesmo tempo isso pode ser confiscado, né? Então,
os países que são menos alinhados à agenda norte-americana, eles ficaram com medo depois do confisco russo. Então você está vendo, por exemplo, uma tendência de despejo de dívida norte-americana. China, Japão, Emirados, todos eles tirando dívida norte-americana do balancete e colocando o ouro. Por quê? Porque o ouro não é confiscável. E aqui você tem uma semelhança com o Bitcoin, porque o Bitcoin também não é confiscável. Então, caso você continue tendo problemas na confiança do dólar e da dívida norte-americana como um porto seguro global, nesse tipo de crise é aqui que o Bitcoin pode brilhar. Só que eu acho que essa crise ainda não é pervasiva o suficiente ou não é gritante o suficiente para colocar o Bitcoin nesse lugar que você falou de uma grande moeda de consolidação interbancária global, sacou? Uhum. Acho que um problema que o cara que tá entrando nesse mercado ele vai se deparar é que tem possivelmente milhares e milhares e milhões de protocolos para ele estudar. Como é que o cara vai se orientar nesse mercado? Qual que é a diferença da obviedade da tese, por exemplo, de um Bitcoin para um Ethereum, para um protocolo, sei lá, que surgiu semana passada? Será que todas são uma oportunidade muito boa? Ele precisa analisar tudo ou ele poderia simplificar a vida dele? Ele poderia simplificar a vida dele e só estudar, por enquanto, protocolos consolidados, tá? O único motivo que alguém teria em cripto para estudar alguma coisa muito nova é porque ele quer tentar pegar a geminha. Ele quer comprar aquele ativo antes da hora, porque é o ativo que vai fazer 100x, 200x e ele vai ficar rico. E o que a gente viu foi que essa estratégia não foi uma boa estratégia para esse ciclo. E por que não foi uma boa estratégia? Porque o nosso mercado é um jogo. Do mesmo jeito que as pessoas olharam para 21 e falaram, cara, a galera fez muito dinheiro em 21 comprando geminha. Mas muito dinheiro. Muito. Se você tá assim, 21 era você. Cara, 21 você esfregava o gato no teclado, o que ele comprasse subia. Assim, Sim. todo mundo era gênio, velho, entendeu? Sim, eu lembro de estar nessa época e eu não comprava nada, eu ficava vendo com muita raiva aquilo. Eu falava, meu Deus, como é que pode? Mas se você fosse ousado e esfregasse o gato no teclado, você, foda-se, você teria feito dinheiro. É claro, teria que saber sair, né? Muita gente fez dinheiro e esperou derreter, né? Não saiu. Sim. Foi o meu caso, né? Eu fiz 10x em 21, só que eu não saí. Aí o 10x virou um x de novo em 23. Então, aí paciência, né? Faz parte do jogo. Mas aí a galera tá querendo repetir esse feito. Só que como os investidores querem repetir esse feito, os protocolos sabem que as pessoas estão procurando isso. Então todo mundo começou a inventar token. Em total ali, 2021, você teria uns 20 mil tokens catalogados no CoinMarketCap e uns 400 mil tokens no total. Isso seria um panorama de 21. Em 25, 26, a gente está falando de 30, 50, 60 milhões de tokens. Ou seja, não tem como você achar a gema, velho, porque antes você tinha que acertar 1 em 20 mil, 1 em 400 mil, agora tem que acertar 1 em 50 milhões. Né? Quanto mais token é inventado, mais moedas disputam pelo mesmo dólar, disputam pelo mesmo investidor. Então já não é um mercado que está com muito dinheiro sobrando. E ao invés de você ter coisas que ajudam a concentrar o capital, tem coisas que diluem o capital. É por isso que eu falei que não ia ter out-season. Eu já falo desde 24, cara. Não contem com a out-season. Ela não vai rolar. Falei em 20... Pra quem não sabe o que é uma out-season. Out-season é justamente o que a gente teve em 21, quando todas as gemas do mercado cripto fizeram 100x, né? Moedas sem pé nem cabeça, que não são o Bitcoin, não são a Ethereum, não são projetos consolidados, são projetos alternativos, por isso, né, moedas de projetos alternativos, altcoins, né, moedas alternativas. Então as altcoins, elas não entregaram nesse ciclo simplesmente porque nós temos infinitos números delas. Elas se diluíram, entendeu? E o mercado não está mais acreditando nisso. Claro, tem exceções, tá? Tem o que a gente chama, que eu chamo de narrativa season, que são pequenos momentos em que algumas coisas, por acaso, elas furam a bolha e elas se valorizam, depois elas morrem. Então, por exemplo, a temporada lá dos ordinais e BRC20, depois a temporada das moedas de IA, que também teve, depois teve uma temporada de, sei lá, moedinhas de Pendle. Caça, só uma pausa, eu acho que teu microfone perdeu um pouco ficou um pouco desconectado, ele tá dando um grave. Tenta dar uma apertadinha no teu microfone. Foi? Acho que melhorou? Agora.
Tá? Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco saindo desse assunto muito das out-seasons, que talvez interesse, é uma coisa muito mais nichada, assim. Para um cara que tá entrando nesse mercado, ele vai pensar, cara, mas qual que é a diferença do Bitcoin e da moedinha X Ultra Y lá que ninguém conhece? Por que que eu sei que existe uma diferença entre elas? Por que que só não é a mesma coisa? É, Como é que eu explico para um cara a diferença entre elas? você tem que explicar pelo menos os principais setores do mercado, tá? Ninguém deveria investir num mercado onde você pelo menos não entende o mínimo sobre ele. Vai Uhum. investir no mercado de energia? Cara, entenda quais são as principais empresas de energia e os diferenciais competitivos dela. Vai Com investir no certeza. mercado de biomedicina? Entenda as principais empresas. Então, você quer investir em cripto? Você pelo menos tem que entender Bitcoin, Ethereum e Solana. Pelo menos. Uhum. E as diferenças entre elas. Ou pelo menos Bitcoin e Ethereum, a diferença entre eles. Se é Uhum. para falar de Bitcoin e Ethereum, qual que é a diferença? Primeiro, o Bitcoin ele é um projeto financeiro econômico. O Bitcoin é uma moeda, entre muitas aspas, tá? Então, o Bitcoin é uma forma ou uma tentativa de se criar uma forma de dinheiro, uma forma de reserva de valor. O Ethereum é mais do que isso. O Ethereum ele é um sistema operacional financeiro. Então, o Ethereum ele é programável, ou plenamente programável. O Bitcoin não é. Então, na Ethereum, além de você ter a moeda Ether, você tem as aplicações que são feitas em cima do sistema operacional financeiro da Ethereum. Que é, cara, vou programar um banco em cima da Ethereum, vou programar uma corretora em cima da Ethereum, um sistema de Se eu, empréstimo, se eu puder tentar entender, então mais ou menos o Bitcoin eu faço a transação das moedas e no Ethereum eu posso ter um software dentro de cada bloco, um software financeiro, onde além de né? você transacionar a moeda, você consegue fazer sistemas monetários e financeiros em cima dela. Você consegue fazer um jogo que usa moeda, você consegue fazer um aplicativo que tem uma carteirinha e você vai fazer depósito e saque, você vai fazer um empréstimo e aquele empréstimo vai pagar juros, entendeu? Então você consegue sofisticar e automatizar o uso da moeda. Isso é o que a gente chama de contrato inteligente. Tá? Uhum. Isso o Bitcoin não tem, a Ethereum tem. Então, pelo menos entender a diferença do Bitcoin e de Ethereum como uma plataforma de contrato inteligente, se nem isso você entende, cara, não vai além do Bitcoin porque você não sabe nada do que está fazendo nesse mercado. E muito provavelmente não ir além do Bitcoin vai ser uma ótima decisão na tua vida, Provavelmente, cara, né? provavelmente. Para a maioria das pessoas, né? Até porque os É. projetos consolidados, Ethereum, BNB e Solana, bem ou mal, porcamente, eles acompanham a tendência geral do Bitcoin. Uhum. Entendeu? Então, se o Bitcoin dá um puta de um pump, esses caras também vão acompanhar isso de alguma forma. Se o Bitcoin derrete, esses caras vão acompanhar isso de alguma forma. Então tem que ter Sim. um motivo muito especial para você ir além do Bitcoin em projetos consolidados, porque eles vão acompanhar o Bitcoin de uma forma ou de outra. Na tendência Uhum. geral, você tem que ir para buscar aquele alfa do alfa, que é um, porra, eu vou pegar um alfa em cima do Bitcoin. Aí acaba que na tentativa de fazer isso você perde dinheiro em cima da queda do Bitcoin. Então eu concordo que na maior parte dos tempos, cara, se você não quer realmente virar um compreendedor desse mercado, ficar no Bitcoin tá ótimo. Sim. Tu acha que as stablecoins elas têm uma utilidade mais de transação ou dá pra segurar a stablecoin na tua carteira? Eu tenho uma teoria que eu chamo de teoria da batata quente, o ativo que é batata quente. Todo mundo compra e troca, mas ninguém quer segurar. E eu fico um pouco em dúvida assim, cara, dá pra ter stablecoin e deixar lá parado ou é um negócio mais pra tu comprar e girar e trocar por outra coisa? Dá para você segurar stablecoin hoje porque estão surgindo cada vez mais opções de rentabilizar stablecoin, tá? As stablecoins são dólares virtuais, tá? Sendo dólares virtuais, elas têm um lastro. Qual que é hoje o lastro prevalente da maior parte das stablecoins do mercado cripto? Dívida norte-americana. Uhum. Só que se o seu lastro é dívida, dívida gera juros. Então esse lastro gera renda. E por isso, cara, existem inúmeras maneiras de você teletransportar a lucratividade do lastro para a própria operação do mercado financeiro. Hoje, qualquer plataforma que faz rentabilização de stablecoin, na prática, ela consegue te entregar uma rentabilidade que empata com os juros base norte-americano. Por quê? Porque no final das contas, as stablecoins estão sentadas em cima de dívida e juros norte-americano. Então, é tranquilamente hoje, você, em vez de deixar uma stablecoin parada na sua carteira, com pouquíssimos cliques, você coloca ela para trabalhar 4,5%, 5% ao ano, na base. Entendeu? Uhum. Então isso Sim. faz sentido você ter, porque você quer entrar e sair do mercado cripto, ou você não quer estar em real.
Então, assim, hoje para mim a melhor alternativa para dolarizar meu patrimônio é ter stablecoin investida em soluções tradicionais. Aave, por exemplo, lending, entendeu? Tipo, bem conservador, assim. Uhum. E falando em termos de alocação de portfólio, assim, tem muita gente que defende uma alocação de 100% em Bitcoin, que, assim, eu acharia insuportável e acho que não faz nem mais sentido hoje em dia. Como é que tu divide o teu portfólio hoje, se tu puder abrir isso em percentuais? Show. Eu faço portfólio com distribuição caixa risco, né? Então eu nunca estou 100% no risco, nem nunca estou 100% no caixa. Né? Eu entrei em 2023 com uma proporção 80-20. 80% no risco, 20% de caixa. Aí é fácil falar agora, mas tem conteúdo meu gravado desde 2024, tá? Desde o final de 24 eu falava que eu ia tirar risco da carteira quando o Bitcoin batesse 120. Não que Uhum. eu achasse que 120 era o topo, isso foi uma coincidência. Mas eu achava que 120 era uma excelente oportunidade para você realizar lucro e tirar risco da carteira. Então, já quando o Bitcoin bateu 100, 120, eu fui transformando 80-20 em 70-30 e depois 60-40, tá? Ou seja, vendendo Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, que fosse o que eu tivesse de ativo, indo pro stablecoin e ouro. Né? Minha posição de caixa para mim é ouro e stablecoin. E eu coloquei ouro na carteira em 23, meados de 23, como alternativa ao dólar, tá? Que também deu Uhum. super certo. Então, hoje, qual patamar que eu tô? 50-50. Eu tô 50% dólar e ouro, 50% Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana, com as suas próprias proporções. Mas tu tem zero bolsa, então é totalmente focado nesse mercado digital, assim, e caixa. É, exatamente. Tem algum motivo específico pra isso? Cara, é só porque assim, eu tô muito hoje focado em empreender, né? Então, meu patrimônio, na verdade, são os equities da minha empresa. Eu não tenho Entendi. imóveis e jatinhos e aviões e grandes fortunas para administrar. Então, Sim. cara, pro dinheiro que eu tenho, meu patrimônio, eu tô muito confortável com ele sendo totalmente virtual. Né? Fora, claro, ter um imóvel para você morar, uma casa própria, alguma coisa assim, mas eu não vou ter uma coleção de imóveis ou títulos de dívida em real, em dólar. Não, cara, para mim, ou eu tô com o meu dólar e ouro, e o meu dólar, ele pega os juros base norte-americano, porque ele está alimentado no DeFi, ou eu tô em criptoativos como Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana. Tá? Uhum. No futuro, eu penso em diversificar em ações norte-americanas, pode ser ações tokenizadas que estão entrando na moda agora, mas eu estou muito mais focado em empreender do que em investir, então eu nem tenho tanto tempo para rebalancear a carteira. E como eu já Sim. realizei bastante lucro, porque eu entrei bem, eu entrei em 23, eu comecei a montar minha carteira, botar peso nela com Bitcoin entre 20 e 30 mil dólares. Pô, tá ótimo. Mesmo agora, tá ótimo. E eu fiz boas realizações de lucro entre 100 e 120, tá ótimo. Então, eu tô muito mais agora preocupado em botar esse caixa protegido e empreender para virar outro game aqui, tá? Agora, das liquidações que eu fiz, é importante falar isso, né? Eu comecei a vender cripto por dólar e ouro entre 100 e 120 mil, que o Bitcoin bateu ali. Eu não vendi Bitcoin, eu só vendia os outros. Eu vendi Ethereum, vendi Solana, vendi BNB, vendi outras moedinhas menores, mas o Bitcoin em si, eu não vendi nada dele. Eu continuo com o Bitcoin intocado. Eu só Uhum. venderia Bitcoin se eu já tivesse vendido todo o resto antes e realmente quisesse vender mais cripto, entendeu? Então eu protegi o meu Bitcoin nessa brincadeira e na hora de realizar lucro eu realizei nas outras moedas e não no Bitcoin. É. Tu acha que dá pra. Quando a gente vende bolsa de valores, todo ativo o preço dele depende do fluxo de caixa futuro. Mas quando a gente está falando de Bitcoin, de criptomoedas, não tem como a gente fazer essa conta. Mas teria como fazer algum valor justo para Bitcoin? Tu acha que existe alguma estimativa de alguma forma para chegar nisso? Ou tudo é É muita. muito fugaz, cara. Eu não analisaria o Bitcoin com uma estratégia como essa, tá? Uhum. Porque eu analisaria o Bitcoin como uma commodity. Então, talvez um modelo de stock flow, né, comparar o market cap do Bitcoin com o market cap do ouro, Sim. entendeu? Projeção de demanda, comparação de base monetária, alguma coisa assim. Agora, quando você vai para o resto dos criptoativos, nós temos uma categoria especial de criptoativos que são geradores de receita, tá? Uhum. Onde você ter o criptoativo é compartilhar o lucro que o protocolo gera.
e o protocolo é gerador de lucro. Então, nesses ativos, sim, você consegue pegar um pouco do mapeamento de análise fundamentalista quantitativa do mercado tradicional, consegue espelhar. Você consegue fazer uma mímica de um fluxo de caixa descontado, entendeu? Consegue fazer algumas coisas e consegue chegar no que seria um valor justo para o token e até calcular os múltiplos desse valor justo. O problema é que normalmente em cripto os múltiplos eles não têm pé nem cabeça, entendeu? Eles são múltiplos muito superiores ao que você encontraria até numa Tesla, numa, sei lá, entendeu? Numa Amazon, numa Nvidia, numa coisa assim. O Bitcoin ele tem uma característica engraçada que, apesar de ser extremamente improvável de dar certo, eu acho que ele vai dar certo. Tu não concorda em parte com isso? Tipo, se fosse fazer estatística de dar certo, eu diria que é, sei lá, 5%, mas ao mesmo tempo eu acho que vai dar certo. Eu não acho. Não sei se Eu não acho tão improvável, não, cara. Olhando no número, assim, é quase um milagre. É quase um milagre, É um certo? milagre. Nesse sentido Não, que eu digo, a história do Bitcoin é bizarra, né? Tipo, a ocorrência do Bitcoin é uma parada bizarra e estatisticamente difícil de replicar. Isso eu concedo. Agora, dado que ele já aconteceu e que ele está aí, eu acho que a probabilidade de que no futuro ele seja mais importante do que ele é no presente. Isso para mim é bem plausível, tá? Por quê? Porque o sistema fiduciário está fadado ao colapso. E o Bitcoin continua funcionando. Só que eu acho que isso não é uma tese para, entendi essa tese, então eu vou comprar Bitcoin hoje e ele vai fazer uma escadinha, ele vai se valorizar aos poucos. Não é isso. Isso é tipo, cara, daqui a 5 anos, 10 anos, sei lá, 15 anos, vai acontecer uma merda muito grande e falar, caraca, é o Bitcoin. Aí todo mundo vai se lembrar dele e aí ele ou vai estar precificado isso ou não. A questão é que eu não vou esperar esse tempo chegar. Eu já quero ter o Bitcoin agora para ter ele na carteira quando esse dia chegar. Então, para mim, não importa muito o quanto o Bitcoin vale hoje. Né? O que importa para mim é que eu estou acumulando Bitcoin com a perspectiva desse dia chegar. Agora, esse dia pode não chegar? Pode. E é por isso que eu não acredito que valha ter tudo em Bitcoin. Porque, porra, cara, vai que a chance disso não acontecer é pequena, mas ela é grande. Pode não acontecer. Aí você tá naquela de não é profético, o Bitcoin é uma coisa messiânica, sei lá, os caras envolvem até religião, envolve Deus, Jesus na conversa. Eu falo, deixa, cara, deixa os católicos fora disso, coitado. Deixa Jesus em paz, cara. Assim, veja aí, o Bitcoin pode ter um papel futuro na economia? Pode. Se ele pode, então veja o quanto você está disposto a acreditar nisso e qual vai ser o tamanho da sua posição nessa aposta. E é por isso que eu falo aposta. O Bitcoin, para mim, ele é uma aposta. Ele não é uma reserva de valor. Ou, se você quiser falar em termos bonitos, o Bitcoin, ele é um hedge. Que é uma maneira de falar aposta sem parecer que você está jogando cassino, né? Mas o Bitcoin, ele é um hedge contra a base monetária eurodólar. Contra o mundo monetário eurodólar. Ele é uma aposta contra o colapso desse sistema. E isso, cara, a gente não tem a menor maneira de como prever. Mas a aposta funciona assim. Quem aposta, aposta sem saber, ou com pouca informação. Aí que tá a grande assimetria. Deixar para apostar no Bitcoin depois que fica claro que vai ter um colapso e que ele é parte da resposta, com certeza ele já vai estar super precificado, sacou? Sim, eu passei 8 anos da minha vida odiando o Bitcoin e aquela frase que todo mundo compra no preço que merece se aplicou perfeitamente comigo. Eu acabei comprando bem caro, mas... Casta, tu tem uma filosofia de vida que eu acho que se chama tecnofilosofia, se eu não me engano. Tu pudesse abrir um pouco mais sobre essa doutrina pra gente? Isso foi por acaso, né, cara? Porque assim, quando eu comecei minha carreira em cripto, eu era analista de carteira, de portfólio, né? Analisava token para comprar ou vender e tal. E eu fazia isso numa casa de análise chamada Mercúrios, né? Com os garotos e os meninos, né? Bem jovens, estavam empreendendo no mercado, eu tava trabalhando com eles lá. E aí eles faziam um quadro de podcast. Toda sexta-feira tinha um podcast nosso. Só que eu sou um cara que você já percebeu que um cara meio alternativo, meio filosófico, né? Pô, tem um mago aqui no fundo, careca, cabeludo, né? Pô, todo meio maluco, né, e tal, assim, maluco filosófico e tal. E aí eu sempre tive essa bagagem cultural, filosófica expandida, né? Eu não respondo as coisas, eu contextualizo e tal. E aí, cara, nesses podcasts eu começava a fazer minhas explicações ali, filosofar e tal. E a galera começou a brincar que era tipo os devaneios do Casta, né?
E quando eu dava uma viajada, tipo, os caras assim, não, 2% de Matic pra cima e pra baixo. E eu assim, cara, vocês viram a tese do Bitcoin como uma bateria elétrica digital e um balizador de energia renovável? Os caras, que isso, Casta? Né? Que porra é essa, assim? E eu dando uma viajada, assim, cara, e a audiência começou a adorar. Aí chegou uma hora que no podcast o pessoal mandava nos comentários, cara, fala pro Casta fazer mais um devaneio, pede pro Casta repetir o devaneio da semana passada. E eu comecei a falar, cara, eu acho que temos um mercado para devaneios, né? Eu acho que a galera gostou dessa veia filosófica. E aí quando eu saí da Mercúrios e fui abrir meu canal, eu falei, vou abrir um canal de devaneios, pô, vou começar a devanear, vou virar um filósofo do mercado. Só que eu falei, o que eu vou falar? Que eu sou um devaneador? Porra, devaneador não tem nem KNAI pra isso, né? Então eu inventei um nome, que é a tecnofilosofia, cara. Eu sou um tecnofilósofo, eu penso sobre a tecnologia, ou a filosofia da tecnologia. E eu coloquei, o que eu sou? Eu sou um tecnofilósofo. E isso emplacou. Isso pegou, a galera começou a levar muito mais a sério do que eu levava no começo, aí eu tive que começar a levar a sério também, mas hoje é uma maneira de trabalhar, né? O pensar sobre a tecnologia, isso foi o que começou minha carreira e me projetou no mundo cripto. E dentro dessa tecnofilosofia, tu acha que o Bitcoin tem um papel de transformar o mundo em um lugar melhor? Então, a tecnofilosofia, ela olha assim para o Bitcoin. Cara, se o dinheiro fiduciário ele tá fadado a alguma espécie de colapso, e se esse colapso for irremediável no sistema financeiro tradicional e o sistema Bitcoin ele é uma alternativa para isso, então você tá meio que filosofando, você está fazendo um grande raciocínio lógico de grandes consequências globais para tentar projetar um possível uso no Bitcoin no futuro que seja positivo para ele e para o mundo. Né? Tecnofilosoficamente falando, faz sentido ter Bitcoin na carteira. Né? Muito embora isso não tenha relação com o preço atual dele, sacou? Sim. Cássio, se puder recomendar algum livro, não necessariamente, de preferência não sobre mercado, pode recomendar algum? Show, cara. Vou recomendar um livro bem legal chamado O Tal da Negociação. Tá? É um livro Tá. pequeno, mas é um livro que fala sobre a aplicação dos conceitos da filosofia taoísta nas mesas de negociação. E não é só a mesa de negociação de negócio, pode ser as negociações que nós temos no dia a dia com a nossa família, mulher, filhos, sei lá, pais e tal, né? Então é um livro bem legal que fala sobre como você pode melhorar muito a sua arte da negociação. E é um livro que eu li quando era adolescente, cara, por incrível que pareça. E até hoje eu uso os insights desse livro, mesmo que eu esteja sentado para falar com o vice-presidente de um dos maiores bancos de câmbio do Brasil. Eu estou usando as técnicas, ou falando com a minha mulher para desenrolar um problema aqui de pegar a criança na escola. Assim, eu uso as técnicas desse livro, cara, ele é fantástico, é uma leitura rápida, né? Você pode ler rápido, depois voltar nele, então recomendo fortemente, O Tal da Negociação. Então, muito obrigado, Casta, foi um prazer conversar contigo, valeu pela presença. Valeu, irmãozão, tamo junto. Tamo junto.